pessoal, bem-vindos a mais um Falando de Robótica, trazendo para vocês hoje mais um bate-papo com a Isadora. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isa, eu sou aqui do Regional Goiás, eu sou juíza de Core Pesquisa, eu tô na robótica há mais ou menos 7 anos por aí, deixei de contar depois, mas eu tô muito ansiosa para esse bate-papo, para conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Então, Isa, você pode contar um pouquinho pra gente sobre como é que foi que você entrou nesse universo da robótica? Beleza. Eu acho que, assim, a definição de cair de paraquedas, ela só começou a existir depois que eu entrei pra robótica, né? Porque, na verdade, eu sempre gostei muito de extracurriculares, então eu fazia música, eu fazia dança, eu fazia esporte, jogava handball num time, cantava numa banda, eu fazia 500 extracurriculares. Mas robótica é uma coisa que eu nunca pensei que seria pra mim, né? Mas tudo bem. Eis que um amigo meu, que a gente era muito parceiro, a gente ia embora pra casa junto, ele ganhou uma bolsa na escola e ele começou a ir pra robótica para poder suprir essa bolsa. Então ele trabalhava na robótica e estudava no colégio. E eu comecei a ficar na salinha para poder esperar ele, pra gente poder ir embora junto. E comecei a ajudar, né? Aquelas coisas assim, corta aqui uma cartolina pra mim, sabe? Cola esse negocinho aqui. E aí eu fui colando esse negocinho aqui, cortei umas cartolinas, fui entrando ali no ambiente, nem sabia o que era First Lego League, não sabia o que eu tava fazendo ali. Mas até que o técnico das equipes, quer dizer, me chamou e falou assim: olha, as equipes estão formadas, a robótica funciona assim e tal, a gente vai te dar uma capacitação. O que você acha de entrar como mentora de Corvelos? Eu falei, nossa, legal pra caramba, o que é Corvelos? E aí, eis que a gente passou por toda a capacitação, a gente trabalhou junto com outros mentores também, e tô nisso até hoje. E você foi juíza a partir de que momento? Eu fui juíza a partir do primeiro ano que eu entrei na faculdade. Naquela época, eu não lembro muito bem qual foi o torneio, não lembro se foi Animalize. Isso já foi Eu na sua segunda temporada? Não, eu fui juíza, já tava na minha quarta, eu acho, temporada. Então, eu comecei na Trash Track em 2015. Em 2014 eu acompanhei um pouquinho, mas eu não entrei totalmente. Em 2015 foi minha primeira temporada. E aí eu fui entrar lá na frente. Eu não lembro se era Animalize ou se era Hydrodynamic, mas eu acho que era Hydrodynamic. É uma que vem antes, 2017. E aí eu entrei como juíza de pesquisa. E assim, me apaixonei, porque eu amava pesquisa, né? Porque eu era voluntária de uma iniciativa social que ajuda jovens e adolescentes que também trabalham com pesquisa no ensino médio, então eu tava com aquilo dentro de mim e entrei como juíza e, nossa, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida dentro da robótica, foi dentro da sala de avaliação, com certeza. E o que te puxou pra área de core? Então, o que me puxou para a área de core é que, na verdade, eu tenho uma certa curiosidade para todas as áreas. Mas, assim, não podemos dizer que eu sou um mais da programação. Eu participei da OBR durante um ano, eu acho, em 2016, como competidora. Foi meu primeiro contato, mas era Arduino, era uma outra plataforma, então eu não me identifiquei tanto com o design do robô. Acabou que fizeram a seleção para pesquisa e core, e eu acredito que o quadro de pesquisa já estava meio fechado, assim, e eu queria experimentar outras áreas. Eu falei, entre design e core, obviamente, que inclusive era a área que eu tinha vindo. E aí eu entrei como juíza de core, fui pro nacional, foi bem legal. Quando é que foi o seu primeiro nacional? Meu primeiro nacional, isso eu lembro. Meu primeiro nacional foi o Into Orbit, em 2019, lá no Rio de Janeiro, assim, né? Rio de Janeiro. E como é que foi essa experiência, assim, de partir de um regional para um nacional, que é gigante? Sabe crise de identidade? Quando alguém tem que te Sei. sacudir e falar assim, garota, você é juíza, você não é competidora. Você não tem que estar lá no meio dançando dança da galinha uma hora dessa, da manhã. E assim, eu não entrei nesse personagem, porque eu parecia que eu tava indo competir de tanta emoção que era, assim. Eu lembro que, na época, a gente formou o Golden Trio, que é como a gente carinhosamente chama, o trio entre eu, o Vitor, que é da pesquisa, e o Miguel, que é do robô. Então, éramos nós três representando o Regional Centro-Oeste, foi muito louco. E a gente chegou lá e só tinha aquelas pessoas, assim, grandes da robótica que a gente conhece desde quando a gente saiu da fralda. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Teve uma hora, juro por Deus, que a gente tava no restaurante do hotel, tem o Hotel dos Juízes, né, inclusive o lugar mais legal.
Tinha o hotel dos juízes, acabou o jantar, eu sentei na mesa, eu fiquei olhando assim, o pessoal conversando com o Lee de um lado, aí a galera ali conversando do outro, eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? E eu gravei um vídeo meu sentada na mesa, chocada, assim, muito pasma, falando por quê. Mas depois tudo fez sentido e foi maravilhoso. Eu acho que o Regional do Rio foi uma das melhores experiências, assim, sem dúvida. Além desse nacional aí que você participou, qual foi uma temporada assim que te marcou de alguma forma? Essa eu tenho na ponta da língua. Assim, claro que pra mim a melhor de todas foi a Trash Track. Porque foi minha primeira temporada, foi onde eu conheci os meus primeiros amigos, que inclusive são os meus amigos até hoje. Foi aquele primeiro impacto, sabe? Quando você chega de manhã lá no Canaã e você vê aquele povo tudo fantasiado, assim, colorido. Esse impacto que eu tive, eu falei, gente, isso aqui é uma coisa de outro mundo pra minha cabeça. Então, eu acho que a Trash, eu tenho essa relação de amor com a Trash. Mas teve uma temporada que eu tenho que citar ela, não tem como não citar, que é a Hydrodynamic, que foi a temporada sobre o uso da água. E choveu muito no local. Muito, assim. Não tô falando, choveu durante 3 horas. Choveu durante 10 horas, sabe? Muito, muito, muito mesmo, durante a festa da amizade. As mesas ficaram todas cheias de água. E aí começou a surgir aquela piadinha do pessoal falando, nossa, as mesas de competição estão dentro do tema, porque tem a ver com a água. E realmente mudou o torneio inteiro. Então foi bem marcante, porque a gente se viu todo mundo molhado, fantasiado, e você pensa, maquiagem aqui, lá naquela quadra, as bolas, assim, tudo caindo, sem energia e chovendo demais. Então, acho que foi interessante. A melhor trash track, mas a mais interessante foi a Hydro. A gente até falou dessa temporada no bate que saiu com o Victor, que teve muita perda de material lá, né, também das equipes. Cara, aquela, tipo, tirando essa parte agora da pandemia, que as equipes se ajudaram muito para poder lidar com as faltas de internet, de acesso e tudo mais, aquela foi muita temporada do Corvellos. Porque era gente chorando, segurando notebook, correndo de um lado, era gente com o robô todo encharcado do outro lado, assim, fantasia que parecia que tava nadando na água, que tava na quadra. Então, foi muito, assim, uma colaboração, sabe? A gente chegou no segundo dia, não tinha mais decoração, não tinha mais material. E as equipes começaram a emprestar baterias uns para os outros, começaram a ajudar com o robô uns dos outros, emprestar notebook. Então, realmente, foi a temporada do Core. Eu acho que a galera se ajudou muito. E é muito sobre isso, né, nossa comunidade. É sobre isso, tá tudo bem. E dentro de sala de avaliação, qual foi uma situação, assim, que te marcou? Menina, essa foi capciosa. Uma apresentação diferente ou... É muito difícil escolher uma só situação, porque a gente vê tanta coisa diferente, assim. Tem gente que leva uma caixa, abre uma caixa, tá um balão na sua cara. Tem gente que, sei lá, entra cantando. Então é tudo muito emocionante. Mas eu, particularmente, gosto muito das apresentações que são muito espontâneas, sabe? Não quer dizer que não te fazem chorar as outras, mas essas são especialmente muito, muito tocantes. E já tiveram equipes que fizeram tantas coisas que eram bem espontâneas. Por exemplo, eu lembro que teve uma equipe, não lembro o nome da equipe agora, que eles fizeram uma apresentação de core sobre algo muito específico do estado deles, que era o tereré. E aí, por exemplo, passar a caneca não, como é que chama aquilo que eles colocam dentro? Enfim, passar aquela coisinha que eles passar aquela coisinha que eles colocam um tereré dentro, assim, a pessoa entregando, que não é daqui, né? Passar aquilo para outra pessoa era o compartilhamento, por exemplo. Então, eles trouxeram algo que era muito da região deles para poder falar sobre algo que era da robótica. Eles conseguiram incrementar isso muito bem. Teve uma outra equipe que eu também não lembro quem eles são, mas eles falaram, a gente perguntou, eles eram muito pequenininhos, assim, a gente perguntou, como é que vocês resolvem os conflitos de vocês? Eles falaram, tia, a gente faz o jogo do contente. Aí eu fiquei, gente, jogo do contente, o que é isso? Depois eu fui pesquisar e eu vi que era uma novela, uma série, uma coisa assim que tinha no SBT. E eu achei aquilo tão legal. Eu falei, eles trouxeram algo da vida deles pra cá, sabe? E eu gosto disso. Eu gosto quando a apresentação, ela é natural e ela faz sentido.
Não só uma coisa ensaiada e tudo mais, sabe? Quando ela é espontânea, isso me marca muito. Mas você pensa, a gente vê mais de 10 equipes por dia, assim, então é muito difícil encontrar coisinhas só específicas que marcam, sabe? E nesses 7 anos de robótica, você consegue citar uma ou mais pessoas que te marcaram de um jeito especial? Nossa, agora você me colocou numa nunca te vi. Citar só umas é difícil. Mas, assim, tem várias, inúmeras, nossa, muitas mesmo. Primeiro, né, os meus amigos que acabaram virando juízes também junto comigo. O Victor, que eu conheci como juiz, ele era mentor na época, mas foi chamado para ser juiz. Foi a primeira vez dele como juiz, a minha primeira como mentor. E foi, assim, bateu, sabe, na primeira vez? E bateu. E ficou. Inclusive, o Vitor virou meu veterano na faculdade. Eu virei a caloura do Vitor. Eu escolhi o meu curso por conta do Vitor. Então, a gente tem uma relação bem, bem intensa, assim. Tem a Ju, que vocês já conhecem, vocês devem estar cansados de conhecer a Juliana, que a gente se conheceu fora da robótica, mas ela também estava envolvida ali um pouco. E é a pessoa que cede a casa para dormir em todos os torneios, então, sem muito brigadeiro no sangue, me marca muito. E tem, é claro, juízes no geral. A Suzuki, por exemplo, que já foi técnica de equipe aqui em Goiás, mas foi a pessoa que me levou para o Nacional. Tem, nossa, é muita gente. O Miguel, se eu for citar. E o Vitor, nosso apresentador também, né? Que é a pessoa que faz a gente cansar e falar assim: meu Deus, eu tenho, em média, 20 anos de idade e 80 de coluna. Mas a gente adora ele também. E, assim, o que é um erro, assim, que você acha comum entre as equipes na área de Corvettes, que você é comum observar nas equipes, que você poderia estar apontando? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta ótima, aliás. Eu não sei se eu diria que é um erro. Talvez seja mais, assim, uma informação que não chegou até essas equipes, e é por isso que eu gosto de falar sobre isso, porque isso aqui é um meio de chegar até elas. Eu acho que as pessoas às vezes trazem para o core coisas que são muito não concretas. Eu acho que essa é a palavra. Por exemplo, quando a gente pergunta para vocês como vocês resolvem os conflitos de vocês, aí, às vezes o pessoal geralmente fala: a gente conversa, a gente se reúne, conversa, pede desculpa. Só que para o juiz é muito difícil você visualizar vocês sentados numa sala, assim, 10 adolescentes discutindo, sabe, com muita maturidade, aquela questão. A gente sabe que na realidade não é assim que funciona. Então, a gente gosta quando vocês trazem exemplos mais práticos, sabe, do que está acontecendo. Por exemplo, desempenho, o que vocês aprenderam, situações reais. Eu aprendi que o amor é lindo. Tá, beleza. Mas de que o amor tá servindo na sua vida? Sei lá, eu aprendi que eu devo passar mais tempo com a minha avó ensinando ela a fazer aprendendo receita com ela, sabe? Então, assim, a gente precisa de situações que são mais concretas. Porque, às vezes, as equipes trazem coisas... Eu não queria usar superficial. Eu queria usar mais, assim, que não dá pra gente visualizar, sabe? Então, transformem os aprendizados de vocês em coisas práticas, que dá pra gente ver, visualizar, mexer, tocar e, se possível, até olhar lá na hora da apresentação. Isso entra muito no impacto que as equipes têm que transparecer na hora da apresentação, né? Das equipes. Super. E muitos acham que impacto é só entre as equipes. Tipo assim, eu ajudei tal equipe compartilhando a minha bateria com eles. Tá, tudo bem. Só que impacto é no geral. É impacto na sua vida, é impacto na vida das pessoas que não estão dentro da robótica. Pessoas, por exemplo, que são o público-alvo do seu projeto. E aí a gente já mistura core e projeto, ainda mais agora nesse formato que todas as áreas estão juntas dentro da sala. Se o seu projeto impacta pessoas na vida real, se você mostra isso para elas e traz o feedback para a gente, é uma visão muito melhor que a gente tem do teu projeto. Então, sim, acho que essa área de impacto é uma das mais importantes. E aquele negócio, né? Eu tô fazendo bem, mas o que esse bem tá impactando na minha vida? Tá impactando nas dos outros, mas como é que tá impactando na nossa? Exatamente. Eu poderia chegar e falar assim: não sei, a gente escolheu fazer esse projeto porque é o tema da temporada. É uma resposta cabível.
parte disso. Geralmente parte-se disso. Só que o que a gente vê, por exemplo, em muitas equipes, não vou nem se falar equipes, mas em pessoas robóticas que deram muito certo, assim, em relação à ciência, pesquisa, à faculdade e tudo mais, é que eles levam aquilo que é da robótica, os projetos, etc., eles levam isso para outras instâncias também, sabe? Então, eu acho que isso que as equipes deveriam fazer mais, mostrar esse impacto real e levar para além da sala, além do torneio. E trazer a empatia, né, nisso. Principalmente. Eu Com acho que certeza. essa é a palavra, né? Quando a gente vai fazer um projeto de inovação, é a empatia, de se identificar com uma causa e cuidar dela e tratar dela. Exatamente. E assim, para começar uma pesquisa, partir do público-alvo é a primeira coisa que você faz. Sabe? Como que a gente vai fazer, por exemplo, no Eye to Orbit, que era algo sobre o universo, o espaço e tudo mais, se você não é um astronauta que foi para lá? Então, partir do público-alvo é o ponto inicial para começar uma pesquisa. Pergunta para as pessoas o que elas estão precisando dentro daquela área. Agora a gente tem um tema que não é um tema distante, porque o Eye to Orbit eu acho que foi o tema mais distante, entre aspas, que a gente teve. Agora a gente está tendo um tema que é só a gente atravessar a rua da nossa casa, a gente vai ver caminhões transportando coisas. Então, perguntem para o público-alvo de vocês. Atravessar a rua é uma logística já, se for parar pra pensar. Exatamente. Está tudo em movimento, né? Então, é sempre bom notar ao redor do que está acontecendo e trazer o problema de lá, sabe? E como que você acha que esse novo formato de sala de avaliação impactou nas outras áreas, relacionando o core? Porque antes, assim, era meio difícil a gente avaliar a área de pesquisa e a área de robô, o core velhos. Porque, assim, era pesquisa e era robô, era separadinho lá, bonitinho. Menina, pergunta capciosa essa. O pessoal vai falar assim, Jesus, tira Isadora, não vai ser meu juízo, não, brincadeira. É assim, eu acho que... Não acho que o core perdeu por ter um tempo menor agora de atuação. Eu acho que perde um pouco da experiência, principalmente dos juízes, porque antes a gente tinha um tempo maior com a equipe para falar só disso, sabe? Dentro da sala. E, na verdade, todas as áreas, no geral, tinham esse tempo a mais, o foco estava ali, sabe? E eu acho que complicou um pouco na hora da deliberação, porque você precisa lembrar de coisas da pesquisa e você precisa fechar a caixinha da pesquisa para abrir a caixinha do core. Então, nisso a gente perde um pouco na experiência. Já na avaliação em si, não é uma coisa ruim. Por quê? Quando a gente fala que as 3 áreas têm que estar integradas, o que o pessoal interpreta? Que as 3 áreas têm que estar no torneio. Então, eles preparam a apresentação de pesquisa e falam, beleza, temos a pesquisa. Prepara a apresentação do robô, beleza, temos o robô. Prepara a apresentação do core e fala, beleza, somos amigos. Só que assim, integração não quer dizer só você mostrar o que você está fazendo. É literalmente citar o robô no core, citar a pesquisa no core, citar o robô na pesquisa, etc. Então, eu acho que na hora da avaliação isso facilitou, porque a gente viu se tinha equilíbrio entre as áreas, que é o que a gente tanto preza. E até para melhorar a interação entre os membros também, porque muitas equipes acabam separando por áreas, porque tem mais afinidade. Agora a gente vê que tem uma uniformidade melhor em relação aos aprendizados, sabe? E o core, assim, por mais que a gente trate como uma área separada, ele não necessariamente é. O core, ele tá integrado em 100% de todo o processo do robô, todo o processo de pesquisa e todo o processo de comunicação e de organização da equipe. Então, eu acho que foi também uma maneira de, tipo, deixar isso mais claro para as equipes, que o core, ele não é uma coisa para ser trabalhado sozinho, mas sim em tudo que a gente já tá trabalhando. O core, ele é um código de conduta. Se você chega numa empresa que você vai trabalhar, por exemplo, e aquela empresa, ela tem um uniforme, ela tem as regras de convivência, ela tem as regras de horário, ela tem as normas. Se você entra para essa empresa e você não cumpre com essas normas, você não faz parte daquela equipe.
Você não vai ficar naquela empresa. É a mesma coisa com o core. São condutas que todo mundo que participa do torneio precisa seguir, independentemente do setor, independentemente da área. Se você toma o robô da mão do coleguinha na hora da avaliação, e já aconteceu, você não tem core. Então, assim, e muitas pessoas falam assim, meu Deus, a gente tem que tratar todo mundo bem e tal, e tem que ser tudo lindo, e o core parece aqueles folhetinhos assim, sabe, com tigres, famílias felizes, borboletas e pássaros no céu. Não é assim, na verdade o core, ele tem a ver também com conflito. Tanto que a gente pergunta sobre isso, ele tem a ver com relações interpessoais, e relações interpessoais são difíceis. Então não é só tudo lindo, meu Deus, eu odeio a Stephanie, mas eu vou abraçar ela no dia do torneio. Não, eu não gosto da Stephanie. Vamos parar e ver por que eu não gosto da Stephanie? É mais mudar esse ponto de vista, entendeu? Que o core é uma coisa utópica e fazer com que seja uma coisa real e praticada em todas as áreas. E o que tipo, é uma coisa que, assim, que você observa, principalmente agora que algumas pessoas não estão podendo se encontrar presencialmente, estão tendo muita dificuldade em desenvolver o core values dentro da equipe. Qual que é uma dica que você dá para elas? Nossa, essa é uma pergunta também... Nossa, eu tô adorando essas perguntas. Eu acho, assim, que esse torneio remoto em si é uma coisa mais pessoal, mas eu acho que ele me deixou muito, muito, muito triste. Porque, pra quem tá acostumado com o calor do torneio, aquela gritaria, que você chega em casa sem conseguir ouvir a própria voz, é um baque, né? Ter essa falta de contato que é tão importante, e a robótica é sobre isso. Você não passa um segundo sem relar em alguém. Então, é bom, sabe, ter esse calor humano. Mas, eu acho que a melhor opção, nesse momento em que a gente ainda não pode se encontrar, porque a pandemia não acabou, vamos ressaltar aqui mais uma vez, que a gente não pode se encontrar, o melhor é você fazer outras atividades que não sejam só relacionadas à robótica. Não sei se isso faz sentido, mas assim, por exemplo, separar uma noite de jogos. Tem tantas coisas que se desenvolveram durante a pandemia que dá para você fazer online. Tem tantos canais de comunicação, por exemplo, tantos jogos online para poder fazer. Eu lembro que na época teve aquele surto do Among Us, e aí todo mundo começou a jogar nas equipes e tal. Então, é isso, sabe? É estabelecer a conexão e a intimidade em outros meios, e não só no espaço de trabalho. Porque se você estabelece só no espaço de trabalho, tipo, abre lá um Trello, abre lá um Drive e fala, Stephanie, essa é a sua função, Isadora, essa é a sua função, Vitor, essa é a sua função. Você não cria uma relação de intimidade com as pessoas, você cria uma polidez de trabalho. Você fala com a Stephanie de um jeito que você não falaria com ela se você estivesse matando ela na Among Us. Então, eu acho que a melhor opção é realmente criar laços e intimidade fora do espaço de trabalho. Depois, vocês retornam para o espaço de trabalho e, enfim, desenvolvem as atividades. Mas a intimidade é o primeiro passo. E o core values está presente tanto na organização quanto nessa relação interpessoal, né? Aí a gente já falou da relação interpessoal. E para organização, qual que é uma dica que você daria? Olha, essa é muito boa. Organização. Eu acho, assim, que é como é que eu posso falar isso? Que é muito pessoal de cada equipe, sabe? Cada equipe tem um perfil. E quando vocês entram dentro da sala de avaliação, a gente consegue visualizar diretamente o perfil daquela equipe. A gente consegue ver quem que é o mais excluído, a gente consegue ver quem que é o que fala mais. A gente consegue perceber tudo isso, principalmente nos tiers. Porque nos torneios internos, o pessoal ainda não tá treinado. E assim, a gente precisa combinar que no torneio a gente treina pro torneio, até a nossa postura é treinada pro torneio. Então, quando a gente tá no torneio interno, muita gente vem assim, cru pra sala e deixa que a personalidade fale mais alto. Então, a gente consegue perceber. Quando as equipes entram na sala, a gente já faz um mapeamento, assim, de quem tá fazendo tal coisa. Então, eu acho que é muito particular de cada equipe essa organização. E ela parte dessas personalidades individuais. Se eu sou uma pessoa desorganizada, não tem como alguém estabelecer para mim que eu vou usar o Trello, sabe? Então, assim,
é muito, muito, muito pessoal e muito também de como as equipes se conversam dentro delas para poder estabelecer as estratégias de organização. Agora, sim, ferramentas é outra coisa. Eu acho que estratégia é uma coisa, ferramentas são outras coisas. Tem as que todo mundo já conhece, que é o Drive, o Trello, o Kanban, etc. Mas eu sempre prefiro ferramentas que são visuais e não só ferramentas que são digitais, que você põe no computador e deixa lá. Porque quando você visualiza, por exemplo, os post-its na parede e você vê que aquele post-it não tá saindo dali para poder passar para outra fase, aquilo vai dando uma agonia na gente. Então, eu acho que eu sempre tenho aqui, ó, eu uso inclusive essa técnica. Eu sempre coloco eles bem visíveis para mim. E eu acho que, obviamente, isso no presencial, mas eu acho que essa é uma das melhores formas para poder se organizar. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é isso. Não, sim, deu para entender bastante. E uma coisa que você mudaria na nossa comunidade no geral, assim, na robótica? Meu Deus. Tem alguma coisa? Mudaria em que sentido? Assim, nas pessoas ou na estrutura do torneio? Se você, tipo, tivesse com a luva do Thanos agora e pudesse estralar e alguma coisa na robótica ia mudar. Qualquer coisa. Colocar para 3 dias. Ou 1 semana. O quê? O torneio? Não, eu acho que 1 semana eu acho muito. 1 semana é muito, porque a gente não consegue. A gente fica 2 dias naquele negócio, eu já volto para casa assim, orando para Jesus, falando, pelo amor de Deus, restabelece meus movimentos. Um dia então, lá é 1 mês de academia pago. Exatamente, é muito pago. Então eu acho assim que 3 dias tava bom, sabe? Colocar um dia a mais ali. Fazer um dia só de festa da amizade. Exatamente. Fazer um dia só de integração entre as equipes, só pra galera, tipo assim, aproveitar o torneio, sabe? Que eu acho que é um tempo tão curto. Principalmente porque os juízes, por exemplo, a gente passa 98% do tempo de torneio dentro da sala. Então a gente não tem contato com vocês. E eu acho que seria uma boa, assim, começar. Não precisa nem ser o dia inteiro. Começa com uma tarde pra noite. E aí faria uma tarde de integração entre as equipes, que seria mais ou menos aqueles momentos que a gente tem na quadra. À noite a gente faz a festa da amizade, e aí nos outros dias a gente faz os torneios normal mesmo, como acontece. O nacional é um pouco assim, é um pouco parecido, ele dura 3 dias, e enfim, no primeiro dia tem algumas coisas, mas eu acho que a gente poderia colocar isso num formato regional, sabe? Com menos equipes, dá para fazer mais coisa, então a minha estralada de dedo vai ser essa. Então, acho que é isso. Você quer dar uma dica aí pro pessoal que tá começando agora? Deixa eu ver uma dica. Eu acho que a dica seria continuem, levem a robótica para a vida de vocês, de uma forma geral. Sabe, assim, robótica não é só torneio. É muito mais do que isso. E eu acho que vocês estão tendo na mão uma oportunidade de aprender uma coisa que grande parte das pessoas que passam pela experiência da escola não tem. Então, aproveitem essa oportunidade, levem para fora. A galera que não tem idade mais para participar, a gente tem agora outras competições para poder participar. Sejam mentores dos novinhos que estão chegando, sejam juízes lá na frente. Comecem a faculdade de vocês falando, professor, eu sei como começar a pesquisa. Então, eu acho que essa minha dica mora, assim, é realmente levar para frente. E continue dando presente pro juiz. Eu tenho todos na minha mesa. Eu tenho números aqui na minha mesa. Meta. Inclusive, Lego Bros, obrigada. É isso. Então, Isa, eu queria só te agradecer muito por estar aqui compartilhando um pouquinho da sua experiência com a gente hoje. Queria agradecer você que ficou até aqui. Peraí, deixa eu me colocar na tela cheia aqui também. Eu tô dando tchau. Queria agradecer você que ficou até aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueçam de seguir a gente na rede social. Vou deixar a sua rede social também aqui embaixo, ok? Pessoal, de seguir. Qualquer coisa é só chamar a gente lá. No Falando de Robótica, a gente tá sempre postando dicas sobre o Robro, projeto, Corvelhos e afins. Então, vão lá. E é isso. Compartilhe esse vídeo. Nossa, eu tô achando muito chique isso. Se inscreva no
canal, curtam, compartilhem e enchem os juízos de pergunta fora da competição, porque a gente adora. Sim. E é isso, gente. Muito bom. Prazer é todo meu estar aqui. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. E é isso. Vejo vocês no torneio. Qualquer dúvida, eu sou a de cachecol azul, no pescoço, morrendo de calor. É isso, beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.